Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A gente segue junto falando sobre Flamengo e São Paulo, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo busca então a liderança. Bom, vamos saber também como está a recuperação do atacante Pedro. Será que Pedro vai estar preparado para enfrentar o Palmeiras pela Libertadores da América? Galera, e tem também o julgamento do Bruno Henrique. É estranho porque justamente quando o Bruno Henrique jogou contra o Sport e fez 2 gols, voltou a falar sobre esse assunto, né? O julgamento do Bruno Henrique. Muito estranho, né? Parece que os adversários, os rivais, querem mesmo o Flamengo derrotado, o Flamengo fraco. Mas tudo isso, galera, e muito mais, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica até o final. Créditos na descrição. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Tem possibilidade dele... Qual é o plano para o Pedro voltar antes da decisão da Libertadores, hein, Jufo? Bom dia, meu amigo Bruno Vicari, todo mundo aí do Sport Center. Cenário hoje aqui do clube na Gávea, né? A gente costuma estar no Ninho do Urubu, hoje a gente está do lado de dentro da Gávea, porque na semana que vem o Flamengo completa 130 anos e a gente está aqui fazendo material aí para esse aniversário do Flamengo. Tá tendo um evento aqui, mas eu parei rapidinho para falar com vocês aqui no Sport Center, é claro, porque o Flamengo está em reta final de Campeonato Brasileiro e também nessa preparação para a Libertadores. Eu vou falar do Pedro, mas eu vou falar dos lesionados em geral primeiro, porque o próximo jogo do Flamengo é amanhã contra o São Paulo no Morumbis e o Felipe Luiz já começa a fazer uns testes no time porque o Flamengo tenta manter ainda a competitividade do elenco com essas lesões, né? São 5 fora no departamento médico. Para o jogo contra o São Paulo vai ter que ter uma mudança no ataque, porque o Bruno Henrique está suspenso com 3 cartões amarelos e aí o Gonzalo Plata é o favorito para atuar ao lado do Luiz Araújo e também do Samuel Lino. Mas ainda tem uns 5 lesionados, que é o caso do zagueiro Léo Ortiz, o Jorginho, o Carrascal, o Cebolinha e o Pedro. Todos esses de fora do jogo contra o São Paulo e também contra o Santos. No caso do Pedro, como o Bruno me perguntou, ele vem sendo preparado sim para chegar na Libertadores, na final da Libertadores, mas ainda um pouquinho antes. Ele segue com o braço imobilizado. Ontem ele recebeu uma camisa pelos 300 jogos no Flamengo, estava com o braço imobilizado depois da fratura no antebraço e aí vai seguir com essa imobilização ainda por mais 2 semanas. Mas a expectativa do Flamengo é que ele já treine na semana que vem com bola, ainda de forma leve, com o braço imobilizado, mas que em 4 semanas, ele já está na segunda, ele esteja assim à disposição do técnico Felipe Luiz. Então ali por volta do dia 19 de novembro, antes da final da Libertadores, mas o departamento médico do Flamengo trabalha para que o atacante jogue a final com o braço imobilizado, com uma proteção no braço aí. Nesse jogo, Bruno, se você anotou, anota agora. Se você ainda não anotou, meu amigo que está assistindo também, anota agora. No Estádio Monumental de Lima, às 6 da tarde, horário de Brasília, Bruno Vicari, Palmeiras e Flamengo. Só isso, final da Libertadores. Às 18, é isso, Ju? Pra eu anotar direitinho aqui. Isso, às 6 da tarde. Travagem 18. ainda. O horário daqui lá é acho que 2 horas a menos, é isso, Ju? É isso, 2 horinhas a menos, lá vai ser 4 da tarde. Então lá, 4 da tarde, aqui às 18. Obrigado, viu, Jufo? Vamos lá, Jailson. É uma corrida contra o tempo, então, pelo que o Jufo contou pra gente, é possível que ele treine, em 10 dias, arredondando 10 dias pra disputar a decisão da Libertadores. Dá tempo? Dos dois lados, né? Palmeiras com Everton e o Flamengo com Pedro. A questão é que o Palmeiras tem o Carlos Miguel substituto, o Flamengo não tem ninguém que desempenhe o que o Pedro faz. Assim, vai ter que ver se vai dar tempo, né? Porque eles vão reavaliar, eles vão fazer uma radiografia quando fechar justamente essas 4 semanas para ver se está tudo certo, para ver se realmente vai ter essa situação da proteção especial, que o Flamengo, pelo que eu li, né, já preparou ali a proteção especial justamente para o Pedro ter condição de atuar na final. Justamente por se tratar de uma final de Libertadores, o jogo mais importante da temporada, e vai ser todo o esforço possível para ter um dos principais jogadores, né, mas o principal atacante da equipe apto para o jogo. Tá certo, da mesma forma que o Palmeiras vai tentar fazer tudo pelo Everton, né, o Flamengo vai tentar fazer tudo pelo Pedro para tentar deixar ele apto para o jogo. Tá certo. Se vai dar tempo, a gente não tem como saber, vamos ter que esperar. E esse é o tipo do risco, porque a gente estava falando do Neymar, né, Donk? Então você avaliou assim, olha, a sequência que o Santos vai ter pela frente. No caso do Flamengo, não vai ter sequência nenhuma.
Quer dizer, tudo bem, ainda tem ali 2 ou 3 jogos do Campeonato Brasileiro, acho que mais 3 rodadas, se não me engano, do Brasileiro, mas é um risco que tem que ser corrido, Dom? Com certeza, final de Libertadores é outra história, por mais que de repente você coloque o Pedro e isso possa comprometer a reta final de Brasileiro, aí paciência, é a final de Libertadores, 2 times com 3 títulos, a possibilidade do 4º, então acho que não tem muita discussão em relação a isso, ainda mais de um jogador no nível que tá. O Ancelotti falou dele ontem na coletiva, talvez não fosse esse problema, talvez estivesse convocado e seria muito merecido receber uma oportunidade na seleção, não só pela característica, mas pelo que tem desempenhado. Até dentro do meu pouco conhecimento ali, né, em relação a pensar dentro de campo, pelo menos é uma coisa que se ele não tiver estar em condições, mesmo com a limitação ali, pelo menos é no braço, acho que não é algo que vai limitar tanto o jogo dele, por mais que seja algo incômodo e tudo mais. Você não está falando de uma situação na perna, por exemplo. Então, lógico, não é um cenário ideal, óbvio que prejudica, não é o melhor cenário, talvez precise fazer um sacrifício ali, mas acho que é algo que aumenta as possibilidades, de uma certa forma, para jogar, desde que tenha condição. Como o Jailson falou, aí é esperar e ver ali na hora, é muito cedo para a gente fazer qualquer projeção e seria muito bom tê-lo na final, porque você está falando de um grande jogo e tem que ter os grandes jogadores. Do jeito que está imobilizado hoje, não dá, né? Por isso que ele não está treinando, né, É mais do que projetando ali. E repetindo o que eu já falei em relação ao jogo do Pedro, né? O jogo do Pedro passa muito pelo braço. A gente está falando, obviamente, de futebol, né? Claro. Só que o jogo do Pedro, para fazer pivô, para fazer a proteção, ele precisa muito utilizar os 2 braços. Então, vai ter que ver se vai recuperar certinho. A gente viu que no jogo entre Flamengo e Palmeiras agora, do Campeonato Brasileiro, foi no físico que o Pedro... No Fux, né? Também. Isso, levou vantagem fisicamente em cima da defesa do Palmeiras. O Leonardo Jardim está no nosso telão e a Nath Andrade vai aparecer também agora. Fala, galera! Muito boa tarde! Tá começando mais um Bola na Rede aqui na tela da Rede TV. Hoje o Márcio Espímpolo não está aqui. Ele foi resolver alguns problemas particulares. Não, parou. Nada de, pode falar. Nada de problema particular. O Espímpolo foi de novo no médico. Fazer o quê, Guipa? O exame de toque, já é a terceira semana seguida. Terceira semana. Exato, terceira semana, terceira. Dessa vez ele marcou três consultas no mesmo dia consecutivas. Então ele vai ficar por 3 horas lá no médico da próstata. Desejo sorte. Jogador de basquete, o médico de próstata. Jogador de basquete, exatamente. Olha o tamanho da mão do homem. 3 semanas seguidas, sério que o cara é grande. Eu tô marcando consulta lá também. Vou terminar o programa, vou ligar pro cara. Problema particular é mentira. Vamos falar a verdade pra quem tá nos assistindo. Foi no médico de próstata. Foi tomar uma dedada de novo. 3 semanas, hein, Espímpolo? Tamo de olho, hein, truta? A gente tá de olho aqui. Aqui, a equipe Tamo que junto. tá hoje com a gente, grande Guipa. Bom dia. Marcos Assunção. Bom dia a vocês de casa. É isso aí, hoje um convidado pra lá de especial, grande pergunta da nossa enquete aqui pra vocês também responderem. É o seguinte, hein, nossa enquete já está aí no ar, é só entrar no YouTube, já deu o seu like. Bruno Henrique, vamos falar do caso Bruno Henrique. Jogador tem que ser afastado do futebol. Vai acontecer o julgamento, tá marcado agora segunda-feira, hein? Segunda-feira, dia 10, vai ter o julgamento do Bruno Henrique, joga com efeito suspensivo, vai jogar contra o São Paulo, vai jogar contra o Santos. Mas e aí, Guipa? Tem que ser punido de uma forma mais violenta o Bruno Henrique? Com certeza, com certeza. Um abraço a todo mundo que está em casa. Eu analisei as suspensões de atletas que também foram envolvidos em escândalos como esse. Claro que o do Bruno Henrique não é tão escandaloso quanto o do Aleph Manga, quanto o do Bauerman, mas a punição que foi dada ao Bruno Henrique é uma piada, cara. Porque o que a defesa do Flamengo alega é que ele não manipulou resultados, ele apenas contou que tomaria o cartão, alguma coisa desse tipo. Mas a partir do momento que ele faz isso, ele faz com algum intuito. E alguém leva proveito em cima disso. Então acho que a punição que foi dada ao Flamengo mostra a grandeza do Flamengo nos bastidores. Flamengo é um dos times mais fortes se tratando de bastidor. E isso está muito claro. Todos os julgamentos que acontecem no STJD são sempre favoráveis ou brandos quando o assunto é Flamengo. Eu não entendi até agora por que o Alan do Palmeiras, que está disputando o título com o Flamengo do Brasileirão, ele depois de 2 meses foi julgado e condenado a ficar suspenso por 2 partidas por conta de um lance que ele fez, se eu não me engano, contra o Red Bull Bragantino. Então, se a gente analisar os fatos, cara, na dúvida é sempre a favor do Flamengo. Não estou dizendo que é um escândalo do futebol brasileiro, mas é uma força muito grande de bastidor se tratando do Clube de Regatas Flamengo. Não é à toa que o Flamengo, depois do jogo Palmeiras e São Paulo, o Flamengo vai a público e diz: o São Paulo foi prejudicado, espero que a arbitragem melhore. Por quê? Porque no jogo seguinte era contra o Palmeiras. O Flamengo joga contra o Palmeiras e o Flamengo é muito beneficiado contra a equipe alviverde. Então, acho assim, o Bruno Henrique tem que ser julgado
julgado da maneira correta. Até agora não foi. Vai pegar um gancho mais pesado, Assunção, na sua opinião, nesse novo julgamento dia 10? Um gancho mais pesado, eu não sei, Fefão, mas eu acho que deveria... A lei e a justiça tem que ser igual para todos, né? Independentemente do time que você joga. A gente viu jogadores aí pegarem aí 700 dias de punição, né? A gente viu jogadores de times pequenos começarem a jogar na várzea para ganhar por jogo. E sendo que tem família, sendo que tem filhos e tem criança, tá certo? A gente ficou mais de um ano fora, né? Gente que tem o sustento da sua família com o salário do futebol e infelizmente foram punidos e acabaram que não recebendo os seus salários, recebendo mensalmente para ajudar a sua família, tiveram que ir para jogar na várzea. Então, acho que a justiça tem que ser igual para todo mundo. E diante do que o Guipa falou sobre o Flamengo, a gente não pode esquecer daquele episódio do Gabigol também, que foram lá fazer o exame antidoping e ele foi embora. Imagine se isso acontece num time pequeno ou num outro time que não seja o Flamengo. Né? Então, a justiça tem que ser igual para todos, independente de ser Flamengo, São Paulo ou Rio Branco de Americana, onde eu comecei. Independente de onde seja, de quem seja, a justiça tem que ser igual. Também, de novo, saudando nosso convidado especial aqui, o nosso Caio Sorriso, que apresenta o American Zone Bet Sport, arrebentando com os esportes norte-americanos. Realmente, o Flamengo está sendo beneficiado com essa não punição, esse efeito suspensivo do Bruno Henrique. Precisa o STJD ser mais enérgico? Na verdade, primeiro eu quero cumprimentar todos os telespectadores aqui do Bola na Rede, que é um programaço, um programa que eu acompanho, aprendo muito. A gente lá no American Zone está lá fazendo a defesa das cores norte-americanas no sentido do esporte, não é? Porque, na verdade, a Rede TV sempre defendeu isso aqui no UFC, na NFL, e agora a gente expandindo um pouco mais aí essa história, indo para a NBA, indo para as ligas de beisebol e de hóquei. Falando do futebol especificamente, né? O caso do Bruno Henrique, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, tem muitas nuances aí. Eu sempre venho analisando essas questões já desde quando eu escrevi o primeiro livro sobre bet, eu participei do primeiro livro sobre site de apostas no Brasil, e eu pude fazer muitas pesquisas sobre o assunto, Fefon, até a nível internacional. E a gente, claro que seria muita inocência pensar que o Flamengo não está sendo beneficiado. O Flamengo é um time gigantesco, é um time monstruoso, um dos maiores do mundo, a maior torcida do Brasil. Claro que o Flamengo tem os seus benefícios, como outros times grandes têm os seus benefícios. Isso seria uma infantilidade não achar isso. Então, primeiro de tudo, a gente tem que pedir sim que haja justiça em qualquer circunstância, seja para o Flamengo, seja para o 15 de Piracicaba. Então, justiça tem que ter. O que a gente tem que tomar cuidado é em não ter justiceza. A gente não querer justiça num nível que seja muito alto e num nível que não seja equilibrado. O que acontece? É muito recente essa história de bet no Brasil, é muito recente essa história de corrupção nas apostas, entendeu? Cada vez isso está se tornando maior. Vejo como uma responsabilidade gigante dos clubes. Acho isso. Acho que tem que ter mais compliance, mais orientação, mais acompanhamento. É difícil você acreditar que um jogador de futebol de primeira linha, de primeira prateleira, ele faça algo nesse sentido, que o time não tenha conhecimento, que não rodou no vestiário, que o técnico não tenha conhecimento, que a comissão técnica não tenha aproximação à diretoria. Então, pera um pouco. Você eu vou punir o jogador. Você tem que fazer mais levantamentos. Só que aí nós vamos olhar o seguinte, em que momento nós estamos? Nós estamos no momento do processo investigativo. Nós estamos em que fase do processo investigativo, que provas que nós temos e o que nós vamos fazer a partir dali. Por que eu digo isso? Só para não querer me estender. Se nós olharmos os jogadores de futebol, são meninos que saíram muito jovens das suas casas e não tiveram uma configuração de uma formação familiar, às vezes, intensa. E está aqui o Marcos, ele pode falar isso, a gente acompanhei vários jogadores aí que chegaram na Europa totalmente despreparados, entendeu? Que não tiveram estruturação. Aí você pega um sujeito desse e fala assim, olha, você errou aqui, o grau do teu erro é tão grande que agora eu vou te punir de uma forma exemplar. A gente tem que tomar cuidado de não transformar isso aí em ovelhas negras. Não é o que se quer. Eu tenho certeza que o mercado de site de apostas, o mercado de apostas não quer isso. Ele quer o quê? Quer o esporte saudável. Mas eu acho que tem que ser a punição
na medida certa. Vamos lembrar aqui, Lucas Paquetá. Quantos não defenderam de que ele não deveria estar sendo convocado na seleção brasileira? E o que aconteceu? Ele foi inocentado num dos maiores fóruns de punição de corrupção de apostas. Então, eu acho que a gente tem uma lição aí. Temos que ir comedidos e com cuidado. Agora, é claro, o Bruno Henrique é um grande jogador, é uma configuração muito pesada em termos de investimento para o Flamengo, e o Flamengo vai fazer de tudo para tentar preservar o seu jogador. O que falta hoje em dia, Fefão, é clareza por parte da imprensa e também, cara, a orientação dos consumidores de conteúdo para saber aonde eles vão buscar informação e aonde eles não podem buscar informação. Então, quando eu falo sobre responsabilidade e clareza, muitas notícias são veiculadas, são faladas e a gente tem pouca informação do que realmente acontece. Existem muitas comparações, Bruno Henrique com outros atletas, enfim. E a grande questão é, tem uma comparação com o Vitor Mendes. Vitor Mendes é um jogador que estava na Série B, que tomou acho que 700 jogos de punição. Foi. Ele forjou um cartão, só que não só forjou o cartão, como prejudicou a sua equipe e ainda recebeu 35 mil reais. E aí tem muita gente comparando esse caso com o do Bruno Henrique. O caso do Bruno Henrique não tem semelhança. A única semelhança é o cartão. Mas é o seguinte, o Bruno Henrique, a partir do momento que ele toma um cartão e antes do jogo ele conta para o seu irmão, ele abre brechas para que pessoas mal intencionadas utilizem dessa fala do Bruno Henrique para, de repente, apostar em cima desse cartão. Ah, mas era óbvio e evidente que ele ia tomar o cartão. Desculpa, cara. Não é óbvio e evidente. Tem gente que não entende futebol, tem gente que não pensa dessa maneira. Então, assim, se você é jogador de futebol e sabe que existem as bets, não há necessidade de você expor determinadas informações, por mais óbvio que seja. Então, acho assim, não dá para você comparar com o caso do Vitor Mendes, porém, há uma diferença abissal entre todas as punições que deram aos outros jogadores e a punição ao Bruno Henrique. Outro caso, até agora eu tô sem entender, Ninho do Urubu. Como que foram absolvidos as pessoas responsáveis pelo caso do Ninho do Urubu? Os pais dos familiares vão receber quando o que deve a eles? Quando que eles vão dar auxílio a esses meninos? Então, assim, infelizmente aqui no Brasil, o rico nunca é prejudicado quando rouba, os clubes grandes são sempre beneficiados. O Brasil é um país da impunidade, então isso me assusta. Não estou comparando o caso do Bruno Henrique com nenhum outro, mas eu acho que ele tem que sim ser punido de forma mais efetiva. É isso aí. Então responda a enquete, você que está acompanhando aqui o Bola na Rede. Caso o Bruno Henrique, jogador, tem que ser afastado do futebol, responda aí pra gente, depois a gente quer saber o resultado. Vamos chamar a Júlia Ballarini, ela já está a postas, vamos falar do Palmeiras, afinal... O Carlos Miguel, o Palmeiras realmente pode ter ele na Libertadores ou será que o Everton vai jogar na Libertadores? Júlia Ballarini, que legal ter você aqui. E aí, hein, que você pode falar do Palmeiras pra gente, Ju? Boa tarde, meu amigo. Ótima tarde aí para os meninos. Fefão, por favor, faltou uma introdução ali que é importante para minha informação. Exato, cara. Vamos se ligar. Tá dormindo, por favor. A notícia sai diferente. 12 horas e 12 minutos. Vamos lá, Cuco. Tá fazendo falta não, Espírito. O programa do Fefão também é melhor. Textudo. Aí, tomou essa aí, Agora sim. Agora sim, tá faltando o Cuco. Júlia Ballarini, as informações do Palmeiras. Agora estamos completos aqui, hein? Agora sim. Pois é, o goleirão Everton tem se recuperado muito bem de uma fissura na mão, então ele pode estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o dia 29, para a grande final. Um belo de um problema aí para Abel Ferreira. Então ele vai voltar aos treinamentos e aí a gente fez uma arte aí mostrando o perfil dos dois arqueiros. Comecemos por Carlos Miguel, idade de 27 anos, perna boa, esquerda, altura, ele é bem alto, né? 2 metros e 4 centímetros, peso 96 quilos. Aí do outro lado, Everton, idade de 37, mais experiente, a perna boa é a direita, altura 1,89, peso 84 quilos. Meninos, Carlos Miguel chegou aí em meio à desconfiança, né? Tem feito boas partidas. Do outro lado, nós temos o goleirão Everton aí com 2 Libertadores nas costas, com bastante experiência. Quero saber de vocês. Se o Flamengo, vou trazer o Marcelo Currete, que acompanhou o último treinamento do Felipe Luiz, fechado, não tivemos acesso a nada, né, meu amigo? O que você conta pra gente dessa preparação? Como sempre, né, Joana? Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Taon.
Treinamento aqui no Ninho do Urubu, sempre fechado à imprensa, inclusive para equipe de televisão do próprio Flamengo, que nunca acompanha as sessões de treino do Filipe Luiz. Ele é muito... ele faz muito valer essa posição dele de segredo, de manter o trabalho dele bem tranquilo, sem a presença dos outros. E aí a gente começa a escalar a equipe sempre por exclusão. E a gente já pode ter uma noção do que o Flamengo vai ter em campo amanhã contra o São Paulo na Vila Belmiro, exatamente pela exclusão dos jogadores que estão no departamento médico nesse momento. São 5 jogadores, todos muito importantes. Você falou do Pedro no início do Taon, ainda se recupera daquela fratura no antebraço. A perspectiva é que ele jogue com uma tipóia específica ali na segunda quinzena do mês de novembro, portanto, pensando na final da Libertadores, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, contra o Palmeiras, mas por agora não dá para pensar no Pedro. E aí vamos falando de outros jogadores. O Everton Cebolinha está se recuperando de um problema na coxa esquerda, bem na parte alta da coxa, perto do quadril. Ele teve uma lesão ali, está se recuperando já há um bom tempo desde o jogo contra o Botafogo e em breve deve estar à disposição, mas não para essa partida de amanhã contra o São Paulo na Vila Belmiro. Aí vamos falando de outros jogadores. Carrascal, que vinha sendo muito importante, meio atacante colombiano, sofreu um edema ósseo na costela no jogo contra o Sport, a última partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no sábado no Maracanã, vitória por 3-0. E aí está em recuperação também, é melhor pensar nele para a segunda quinzena, segundo as informações aqui do Departamento Médico do Flamengo. Vamos vindo mais para trás um pouco. Jorginho, outro jogador muito importante do Flamengo, lesão no músculo posterior da coxa direita, perspectiva segunda quinzena de novembro também. Portanto, esse jogador que tem sido tão importante deve ser substituído pelo Saul ou pelo Alan. São jogadores ali que poderiam entrar em campo no lugar do Jorginho, um titular absoluto do Filipe Luiz. E aí, por último, Léo Ortiz, esse sim, já se recuperando a passos largos, mas ainda não para a partida de amanhã contra o São Paulo, talvez contra o Santos no domingo no Maracanã. Léo Ortiz, que tem um problema no tornozelo direito desde a partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, vitória por 3-2 no Maracanã. E aí a gente vai falar de um outro tema. Aliás, é importante dizer, a qualquer momento pode passar o ônibus do Flamengo por aqui, porque o embarque está previsto por volta das 14h no aeroporto Santos Dumont, um voo que vai para Guarulhos, de Guarulhos desce para a Baixada Santista, onde o Flamengo ficou hospedado até a partida de amanhã, 9h30 da noite, contra o São Paulo, lá na Vila Belmiro. E aí é importante falar também sobre o que o Flamengo tem de problema nessa data FIFA, na convocação de Carlo Ancelotti. Alexandro e Danilo. A gente fala de valorização de jogadores quando são convocados por suas seleções, para os clubes. O Flamengo não pensa muito assim. O Filipe Luiz já disse que quer que os jogadores dele não sejam convocados para que eles consigam trabalhar por aqui, se recuperem do excesso de jogos. É o caso principalmente do Alexandro, que segundo a avaliação interna, tem uma sequência de partidas muito intensa. Ele é titular absoluto da lateral esquerda do Flamengo. O time ainda tem as opções do Ayrton Lucas, do Matias Vinha, 2 jogadores de nível internacional, mas o Alexandro é titular absoluto do Filipe Luiz e isso preocupa o desfalque, certo? No dia 15 contra o Sport lá na Ilha do Retiro e talvez contra o Fluminense no clássico do dia 19 no Maracanã. Talvez dê tempo de o Alexandre e o Danilo voltarem dessa data FIFA para jogar esse clássico contra o Fluminense. Mas essas são as informações do Flamengo. Queria só deixar uma última. Saiu agora a data do julgamento do pleno do Bruno Henrique, que ele está jogando com efeito suspensivo, foi punido na primeira instância do STJD por 12 jogos, por causa daquele caso de envolvimento em apostas em 2023, suspeita. Ele, portanto, foi punido na primeira instância, conseguiu um efeito suspensivo. O julgamento deveria ter acontecido no dia 30 de outubro, não aconteceu por causa de problemas no Rio de Janeiro. Agora será no dia 10 de novembro, a próxima segunda-feira. Joana. Boa, Correge, um pacotão de informações do Flamengo que viaja daqui a pouquinho aqui para São Paulo, então, para enfrentar o São Paulo na Vila Belmiro. E agora a gente muda de jogo, vamos falar de um...
Bem, galera, chegamos ao final de mais um corte diário de reação aqui do nosso canal. E o que eu tenho para falar sobre essa questão do Bruno Henrique, né? Esse julgamento que de volta e meia é tocado sobre esse assunto. Algo que parecia já ter sido resolvido, assim como o caso do Paquetá, né? Mas o que eu vejo é o seguinte: os rivais estão muito preocupados, estão aterrorizados com o Flamengo, com o elenco do Flamengo. Mesmo o Pedro, que é o camisa 9, o que faz gols, né? Juntamente com Plata e até o próprio Bruno Henrique, mesmo o Pedro estando fora, né, lesionado, mesmo assim o Flamengo mostra que tem carta na manga. E essa carta na manga é o Bruno Henrique. Foi justamente o Bruno Henrique fazer 2 gols no jogo entre Flamengo e Sport, para vir então essa questão do julgamento. Isso mostra o quanto os rivais estão aterrorizados com o elenco do Flamengo. Os rivais querem a todo custo deixar o Flamengo mais fraco, né, deixar o Flamengo impossibilitado. Bom, é o que eu observo, galera. Não sei se vocês têm o mesmo ponto de vista, mas deixe nos comentários. Fica entreaberto aí. Fale um pouco sobre esse assunto. Não esquece também de deixar o seu like, fortaleça o canal, dá essa força aí. Também ative o sininho das notificações, galera. Isso é muito importante para receber conteúdos como esse. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece que os créditos estão na descrição do canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.